Hoje vamos fazer mais um vídeo sobre estações, calendário gregoriano do nosso atual e dia da semana. Vamos lá. Não. No final da Idade Média e o começo da Idade Moderna, começaram debates sobre o funcionamento do calendário juliano, porque o equinócio da primavera já tinha chegado há muito tempo, depois, quando já estava no dia 21, lá no hemisfério norte, 21 de março, a primavera já percebia que já tinha chegado há muito tempo, então eles resolveram mudar o calendário, já que estava tudo errado. Então, por isso, no século XVI, o Papa Gregório XIII reuniu um grupo de cientistas para resolver o erro corrigir o calendário juliano e regressar ao equinócio da primavera, já que já tinha um erro já de 10 dias. O equinócio já estava sendo 10 dias antes do 21 de março. A comissão preparou então um documento o Compendium, que em 1577 foi enviado para os príncipes e matemáticos para darem o seu parecer. Minha experiência com o papel não deu certo, então vou ter que fazer da minha própria cabeça. Vamos ver se isso vai dar certo. No grupo de cientistas que fizeram este calendário participaram o alemão Clavius e os italianos Giglio e Dante. Uma das diferenças desse calendário gregoriano é que, em vez do ano bissexto ser a cada 4 anos, agora a cada ano agora teria uma diferença para você contar o ano bissexto. Um ano, para esse ano bissexto, ele tem que ser divisível ou por 400, ser múltiplo de 400, ou ele pode ser múltiplo de 4, mas se esse número for múltiplo de 100, ele só pode ser ano bissexto se ele também for divisível por 400. Ou seja, vamos fazer a conta com o ano 2020 que nós estamos agora. O ano 2020 não é múltiplo de 400. Eu fiz várias contas aqui. Ele é múltiplo de 100? Também não é múltiplo de 100. Mas é múltiplo de 4. Então, por isso, eu digo que estamos no ano bissexto. Foi oficialmente... Ele foi oficialmente realizado no dia 15, quando começou a valer, 15 de outubro de 1582. Quando o Papa mandou a bula intergravíssimas, que os outros líderes, que os príncipes de lá tinham que aceitar, eles tiveram que fazer uma contagem lá para para adiantar 10 dias do calendário, quase 10 dias, acho que 9. Não, foi 10 dias mesmo, dia 4 ao dia 15. Eliminaram todos os dias entre esses dias, ou seja, se você nasceu lá, não sei o que aconteceu com você, entre o dia 4 e 15 de outubro de 1582, que esses dias passaram a não existir mais. E, então, o primeiro a aceitar esse calendário foi Espanha e Portugal, além da Itália, né, que é o lugar do Papa, Espanha e Portugal pelo rei Dom Felipe II e I, já que ele era rei dos mesmos países. Depois a França começou a aceitar no final desse ano, e depois de todos os países católicos, este calendário ainda havia uma resistência contra ele nos países protestantes. O primeiro país protestante a ter ele foi o Ducado da Prússia em 1610. O primeiro país famoso, eu não sei aqueles principados pequenos que tem lá. E também, mas ainda assim havia resistência. Segundo o astrônomo da época, Johannes Kepler, ele dizia que eles preferiam ir contra o Sol a ter que se juntar ao Papa. Então, só muitos anos depois, em 1700, o resto do Sacro Império Romano, que era protestante, Holanda, Suíça, alguns países lá em Berlim, esses lugares assim, e também a Dinamarca e a Noruega adotaram esse calendário. Só em 1752, muitos anos depois dessa reforma do calendário, que é o principal país protestante do mundo, a Reino Unido da Grã-Bretanha, resolveu assinar esse calendário e depois seguido pela Suécia e Finlândia. E também esqueci de assinalar que quando esses países, as metrópoles, adotavam esse calendário, as colônias também. Então o calendário do Brasil foi adotado primeiro até do que no Reino Unido. Então, mas continuou havendo resistência ao calendário na Igreja Ortodoxa. O primeiro país que não era colônia, fora da Europa, a adotar este calendário foi o Japão, em 1873, eu acho.
Também, os países ortodoxos, o primeiro país a adotar isso foi a Albânia, que na época era ortodoxa, e adotou em 1912 após a independência do Império Otomano. Depois começou a uma série de países da Igreja Ortodoxos a adotar este calendário. Em 1923, o último, a Grécia, resolveu adotar este calendário, fazendo que a Igreja Ortodoxa resolvesse reformar o calendário juliano para continuar usando dentro dessa igreja. Até hoje, eles veem a data da Páscoa seguindo o calendário juliano nesses países. O último país, eu acho, a adotar este calendário foi a Turquia, o primeiro país islâmico também, em 1926. Talvez vocês não saibam, mas não é todos os países do mundo em que estamos no ano de 2020. Alguns estamos, como no calendário islâmico, no ano de 1441. Outros, como o calendário hebraico, estamos lá para o ano 5000. Eu vou ter o número aqui certo para ver. O calendário hebraico estamos em 1580, 1531. Para consertar o calendário islâmico, estamos entre 1441 e 1442. E porque o nosso calendário ele é desde o nascimento de Jesus Cristo, o ano que começa o ano 1, que foi colocado pelo um monge Dionísio o Exíguo em 582, na Idade Média ainda. Já que antes, como eu disse, eles usavam desde a cidade de Roma a data do ano 1 do calendário. No calendário gregoriano se corrigiu a contagem do ano. Quantos dias tem? Tem 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos. Um dia completo, que demora lá a translação, a Terra girar em volta do Sol. Mas o calendário gregoriano também tem seus erros. Primeiro porque a quantidade de meses dele, já expliquei o motivo, são todas irregulares, de 28 em fevereiro a 31 dias no próprio mês antes, em janeiro. Isso é muito irregular. E também a data da Páscoa, que muda constantemente, fazendo que todos os feriados, somente aqui no Brasil, que tem carnaval, depois o Corpus Christi, então fica mudando muito de um ano para o outro. E é ao contrário de como é no calendário juliano, em que a Páscoa tem uma data pré-estabelecida já. Aliás, o calendário juliano para o calendário gregoriano já tem diferença de 13 dias. Eles já diferem 13 dias por causa daquele negócio lá que eles fizeram, que eles passaram 10 dias a mais. Fala-se que daqui a mais de 500 anos terão que mudar o calendário gregoriano. Eu acho que então viveremos com esse calendário até o final de nossas vidas. Hoje, o calendário gregoriano é o mais utilizado no mundo, desde a China, passando pela Rússia, até os Estados Unidos. Então, Bem, também queria dizer, como curiosidade, que na Suécia a adoção do calendário gregoriano teve tanta confusão que até existiu um dia 30 de fevereiro. Agora vamos falar de estações. As estações acontecem porque o eixo de rotação da Terra não é compatível com a forma orbital, fazendo que ela não fique não alinhada, uma parte fique mais próxima do Sol. Por isso que no hemisfério norte é diferente do hemisfério sul as estações. Antigamente, as estações do ano eram as seguintes. O período quente era dividido em 3 partes. O primeiro, primeira vera, né? Ou seja, primeiro verão. O segundo, tempos veranos, que significa tempo da frutificação. E a estiva, que hoje foi eliminado das estações, não existe mais, significa estio. Lembrando que o primeiro período se chamava ver, que significa bons tempos. E daí que vem a palavra verão. E também tinha o Hems, que era o segundo período, que era o período mais frio. Hems significa mau tempo, que é de onde vem a palavra inverno. A primeira parte do Hems era o Autumnus, que significa ocaso, tempo do ocaso. Ocaso é quando o sol se põe. E o segundo, Hibernus, que significa mau tempo. Lembrando que não são todos os países que têm 4 estações. A China ainda divide por 5 estações. A Índia se divide por 3. E esse negócio de 4 estações é mais no clima temperado, porque na parte tropical do mundo existem, como o Brasil, existe apenas 2 estações predominantes: o tempo quente e seco,
quente e chuvoso, desculpa, como é o verão, e o quente e o frio e seco, como é o inverno. Agora vamos sobre os dias da semana. A palavra semana significa septimana, na verdade septimana em latim, que significa 7 manhãs, que são 7 dias. E ali, na língua portuguesa, os dias da semana são diferentes de todos os outros nas outras línguas românicas, que são as línguas que se originam do latim, como francês, italiano, espanhol e o romeno, e o português também. Nas outras línguas, os dias da semana, também do inglês, que não é uma língua românica, isso acontece no alemão, os dias da semana derivam nomes de planetas, que, por sua vez, derivam nomes de deuses. Então, não só planetas como o Sol e a Lua também. Mas, então, em 563 d.C., o bispo de Braga, Martinho de Dume, resolveu que não seria legal que na Semana Santa tivessem os dias com o nome de deuses pagãos. Então, ele resolveu mudar os nomes para essa semana. E como na Idade Média a Semana Santa era dedicada ao descanso, as pessoas ficavam só descansando, não tinham trabalho para que elas pudessem ir na igreja, ele resolveu colocar o nome de feria, que significa descanso em latim, é de onde vem a palavra feriado. Por exemplo, a segunda-feria, segundo dia de descanso, que é hoje segunda-feira. Vocês vão ver a tabela aí. E no domingo, que é o dia da Páscoa, ele resolveu colocar o nome de... primeiro ele colocou o nome de prima-feria, que seria primeiro dia de descanso. Depois, resolveram trocar para Dominus Dias, que significa dia do Senhor em latim, que virou o domingo. E todos os nomes são em latim menos um, o sábado, que vem de Shabbat, que é em hebraico, que também significa descanso. O português e também o galego, que não é uma língua oficial de um país inteiro, a língua lá da Galícia, também só esses dois países da língua românica aceitaram esses dias com esses nomes. Mas não é só as línguas românicas que tem dias numerais. A Turquia, que não é pelos mesmos motivos de Portugal, a língua turca também tem os dias da semana contados em numerais. Tchau!